Olha, 2 casos de atos, de importunação ofensiva foram registrados dentro dos ônibus da capital em menos de um mês. São situações popularmente chamadas, o que até disse há pouco, de assédio sexual. Que mulheres são obrigadas a conviver, com o trauma e o medo de usarem o transporte coletivo ao lado de canalhas como esse aí, tarados. Vamos acompanhar essa história direitinho em detalhes agora. Um trauma difícil de ser esquecido. Há 3 meses, essa mulher, que por medo prefere preservar a identidade, foi vítima de um homem que fez gestos obscenos dentro de um ônibus na linha Biguaçu-São José, na Grande Florianópolis. Senti que tinha uma pessoa do meu lado, mas até então não tinha me incomodado. Na metade do caminho eu senti que ele colocou a mão na minha perna e eu tirei a perna, puxei, tirei a mão dele, só que continuou encostada na minha perna e eu percebi que ele não se incomodou com isso. E aí eu senti que ele estava se movimentando, quando eu olhei ele estava se tocando. Ela não pediu ajuda na hora porque se sentiu coagida. Comecei a ficar muito nervosa, tremer, não sabia o que fazer, fiquei com medo também de fazer um escândalo e as pessoas não acreditarem. E aí eu resolvi filmar. Com um celular, ela gravou o homem no momento em que ele praticava o ato obsceno encostado na perna dela. As imagens chocam, por isso estão desfocadas. Quando percebeu que estava sendo filmado, ele solicitou a parada e desceu do ônibus. A mulher registrou um boletim de ocorrência. Por precaução, a polícia orientou a vítima a não divulgar o vídeo nas redes sociais para preservar a própria segurança dela, que desde o dia 17 de janeiro convive com o medo de usar o transporte coletivo. E dá medo, tanto que eu evito pegar sempre os mesmos horários de ônibus. Agora, se eu posso, eu sempre modifico o horário. O caso desta mulher não é único em um ônibus da região metropolitana da capital. Entre fevereiro e março, o consórcio Fênix recebeu 2 denúncias de assédio sexual dentro dos ônibus da capital. A última no dia 15 de março, quando uma estudante universitária de 18 anos relatou que um homem passou a mão na perna dela. O caso foi na linha Canasvieiras Ingleses. Desde 2014, o consórcio acumula 5 denúncias de assédio sexual no transporte coletivo de Florianópolis. A Polícia Civil não trata essas situações como assédio sexual. O assédio sexual tem que ter uma vinculação entre a vítima e o autor. Geralmente ocorre uma subordinação, entre o patrão e o empregado, entre um gerente e uma subordinada, aluno e professor. Então tem que ter uma vinculação, são pessoas que já são conhecidas e por conta dessa vinculação, ele se aproveita dessa situação para praticar esse delito. Esses crimes são enquadrados na lei como importunação ofensiva do sossego ou ato obsceno com menor potencial ofensivo. Em 2017, 153 casos de importunação foram registrados em Santa Catarina. Desses, 29 aconteceram na Grande Florianópolis. De acordo com a delegada, esses são os registros oficiais, mas o número pode ser maior, já que muitas vítimas não procuram a polícia, uma situação comum nesses casos. É palavra de um contra o outro. Então, será que vão me ouvir ou não vão me ouvir? E depois, assim, tentar relembrar esses fatos na frente de alguém que não vai conseguir acolher isso, não vai conseguir ter uma habilidade de dar um acolhimento emocional para esse trauma, traz esse processo de retraumatização que pode trazer outros danos psicológicos para a pessoa, A orientação da polícia é que, independentemente da situação, as vítimas registrem o boletim de ocorrência. Quando é um caso mais grave em que a pessoa efetivamente se expõe ali e ela se sinta muito incomodada, ela deve pedir para o motorista parar o ônibus, chamar o 190 e o procedimento é feito na hora, em situação flagrancial.